Podem. Senhores vereadores, servidores que nos auxiliam nesta noite, também as pessoas que acompanham os trabalhos nesta segunda-feira, hoje, dia 3 de abril de 2023, boa noite. Dou início aos trabalhos desta sessão e peço à primeira secretária Marili Bueno que faça a verificação do quórum regimental. Senhor presidente. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, boa noite. Estão presentes para esta sessão os vereadores Claudino Dias de Lara, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Marili Scott Bloemer, Maicon André, Ney Palvers, Paulo Borges Cardoso, Paulo Zaquete, Vomir Gronfeld Reis. Não estão presentes os vereadores Emanuel e vereador Eli Stefanello, que estão em curso. Obrigado, vereadora. Verificada a existência do quórum legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Pela ausência do vice-presidente, convoco o vereador Paulo do Raio-X para que assuma hoje a vice-presidência. Convido a vereadora Marili para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 25, de 31 a 40. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um de meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, vereadora. Esta é a primeira sessão ordinária do mês. Convido a todos para, em sinal de respeito, permanecemos em pé para a execução do hino de Corbélia. Tu nasceste igual nascem as flores, de uma prece do sol sobre o chão. Em teu nome a magia das cores, que matizam a linda região. Quando sinas a messe dourada, as espigas de milho e arroz, te assemelhas à tela animada,
que com tintas de luz Deus compôs. Corbélia, benção divina, és a lide mais expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro, que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná. Nessa esplêndida força da terra e na audácia e labor dessa gente, é que o grande segredo se encerra no progresso que brota fremente. Conta o rio Piquiri toda a história de bravura, de fé e de união, que te mostra a feliz trajetória rumo ao plano ideal da nação. Corbélia, benção divina, és a lide na expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro, que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná. Passamos agora para a leitura do expediente recebido. Peço à primeira secretária Marili para que realize a leitura das comunicações recebidas pela Câmara. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara e nobres vereadores, eu, Manuel Andrigo Uffi, vereador da 15ª Legislatura do município de Corbélia, nesta Casa de Leis, venho respeitosamente à presença de vossas senhorias justificar minha ausência na 8ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de abril de 2023. Na referida data, estarei em viagem para Curitiba, para a participação de reunião com o Governo de Estado, Secretaria de Segurança Pública e Comando Geral da Polícia Militar. Portanto, requer que se julgue nos termos do inciso 5º do artigo 55 do Regimento, justificada a ausência, afastando-se os efeitos do parágrafo 2º do artigo 103 e do artigo 114, ambos do Regimento Interno. Emanuel Andrigo Uffi. Senhor presidente, nobres vereadores, justificativa. Eu, Eli Stefanello, vereador da 15ª Legislatura do município de Corbélia, nesta Casa de Leis, venho respeitosamente à vossa presença de vossas senhorias justificar minha ausência na 8ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de abril de 2023. Na referida data, estarei em viagem para Curitiba para a participação de reunião com o Governo do Estado, Secretaria Estadual de Segurança Pública e Comando Geral da Polícia Militar. Portanto, requer que se julgue nos termos dos incisos do regimento, justificada a ausência, afastando-se os efeitos dos artigos 103 e 114, ambos do regimento interno, vereador Eli Stefanello. Essas são as correspondências recebidas para o dia de hoje. Obrigado, secretária. Passamos agora para a leitura do dia com a leitura do sumário das proposições que deram entrada nesta Casa de Leis. Excelentíssimo senhor Giovanni Miguel Wolff Ranatuff, prefeito municipal, requerimento número 14, 2023, de autoria do vereador Eli Stefanello e Marcos Edson Jandrei. Requerem ao Poder Executivo informações referentes de como está o processo de aquisição da área contígua ao cemitério municipal de Corbélia. Requerimento número 15 de 2023, de autoria do vereador Paulo José Borges Cardoso. Requer informações referentes ao atendimento no PAN 24 horas,
se existe algum convênio com outros municípios, em especial os municípios de Braganey e Iguatu, para os pacientes serem atendidos no PAN de Corbélia. Solicita expressamente a inclusão da proposição na pauta da ordem do dia. Essas são as proposições de hoje, senhor presidente. Se ninguém se opor, está colocado, então, na ordem do dia. Passamos para a ordem do dia. Peço à vereadora Marili Bueno para que faça a leitura das proposições incluídas na ordem do dia. PLO 005-2023, Poder Executivo, que a ementa altera os dispositivos da Lei Municipal número 1164, de 4 de julho de 2022, e dá outras providências. Essa PLO já passou pela primeira e segunda votação, está hoje em terceira votação. Como já foi, essa é a terceira votação, eu acredito que não há necessidade de nós discutirmos, então já vamos diretamente pôr em discussão. Se alguém quiser. Vou colocar em discussão, se alguém quiser se declarar, fica à vontade. Não havendo ninguém para discutir, coloco então a matéria em votação. Eu, vereador Claudino, voto sim. Valmir Granfons Reis, como que o senhor vota, senhor vereador? Como o Eli Stefanelli está ausente, vamos para o Paulo Zachetti. Como que o senhor vota, senhor vereador? Eu voto sim, senhor presidente. Também o Emanuel Uff não se encontra presente. Vamos para o Paulo José Borges Cardoso. Como que o senhor vota, senhor vereador? Oi, eu voto sim. Ney Adair Palmer. Como que o senhor vota, senhor vereador? Eu voto sim, senhor presidente. Marco Estes Jandrei. Como que é o seu voto, senhor vereador? Eu voto sim. Maico André Ruela. Como que é o seu voto, senhor vereador? Meu voto é sim, senhor presidente. Francisco Rossoni Neto. Como que o senhor vota, senhor vereador? Eu voto sim, senhor presidente. Marili Scott Bueno. Como que é o seu voto, senhora vereadora? Sim, senhor presidente. Aprovado, então, pelos presentes que se encontram aqui. Dando continuidade, vereadora. Requerimento 09, de autoria da vereadora Marili Scott Kibloemer. Requer ao Poder Executivo informações referente à aquisição de terrenos para a construção de casas populares nos distritos de Nossa Senhora da Penha e de Ouro Verde do Piquiri. A vereadora que subscreve no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis, respeitosamente, requer, nos termos do artigo 181 do regimento interno, requer ao Poder Executivo informações referentes à aquisição de terrenos para a construção de casas populares no distrito de Nossa Senhora da Penha e no distrito de Ouro Verde do Piquiri. A vereadora justifica que vários munícipes dos distritos a procuraram para pedir em qual situação se encontra sobre a aquisição de terreno para construir as casas populares nos distritos, sendo que já foi realizada uma live do Poder Executivo informando sobre a aquisição desse terreno. O presente requerimento tem por objetivo prestar esclarecimentos à população e para o conhecimento aos demais vereadores. Vereadora Marili Scott Kibloemer. Coloca a matéria em discussão e dou prioridade de início à vereadora. Fica à vontade, vereadora Marili. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, esse já é, infelizmente, a segunda vez que eu faço um requerimento sobre este assunto. Inclusive, numa live, aí, numa
transmissão do prefeito, ele disse que iria fazer a aquisição do terreno, foi feita a documentação, os proprietários interessados trouxeram toda a documentação exigida dentro do valor estipulado aí pelo executivo, e a princípio fiquei sabendo que estariam andando aí nos trâmites legais, mas até agora está tudo parado. Conversei com os proprietários que haviam se manifestado para vender aí os terrenos, mas nada se tem há algum tempo já. Então, é uma cobrança, é um anseio muito grande da população para saber em que pé encontra aí essa situação. Lá em Ouro Verde e no Distrito da Penha, eu acredito que seja a mesma data, já fazem aproximadamente 30 anos que foram construídas aquelas casas lá. O Marcos, se tiver alguma informação, mas eu acho que é isso mesmo, né? Aquelas casas do mutirão. Então, assim, a necessidade é grande para que sejam construídas aí novas casas, para que a população possa ter aí o seu lar, o seu nome, com o seu documento, e estar seguro, né, de que tem uma casa sua para morar. Então, peço aos nobres vereadores aí que aprovem aí o meu requerimento para que ele chegue até o Executivo, para que eu possa dar uma resposta correta aos munícipes que têm tanto me cobrado aí por essa situação. Muito obrigada, senhor presidente. Paulinho Zaquete. Fique à vontade, vereador. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, a vereadora Marili. Boa noite às pessoas que nos acompanham de casa, né? As pessoas que estão presentes, em especial aqui ao nosso Joacir José Tebaldi, o Tchucão, que está nos visitando, e hoje completando aí os seus, colhendo mais uma rosa, né, Tchucão? O jardim da sua vida aí, 63 anos, então, parabéns a você, que já há quase 30 anos que trabalha aí com a criançada aí nos campinhos, dando, além de mostrar, jogar bola, sempre mostrando para as crianças o que é certo, o que é errado. Parabéns pelo seu aniversário e parabéns também pelo trabalho que você já fez pelo município. Tá bom, Tchucão? Quero dizer aí que sou completamente favorável a essa indicação da vereadora Marili, né, porque, na verdade, é um requerimento, né? É um requerimento para saber informações. Dizer que esse mesmo pedido a gente também já fez aí há 1 ou 2 semanas atrás aqui para a nossa sede, né? Então, é claro que isso é muito bem-vindo, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, né? Que não é fácil, que nem eu já falei na justificativa passada, uma pessoa que ganha aí até R$2.000, pagar os absurdos que está sendo pago de aluguel hoje, que 700, 800, em alguns casos até mais, né? Então, nada mais justo, sim, de que dá uma avaliada nessa questão de adquirir o terreno, com certeza, tanto para a sede como para os distritos, que, com certeza, a população que mais necessita vai agradecer. Obrigado. Parabéns, Marili. Obrigada, vereador. Mais algum vereador para se pronunciar? Paulo do Raio-X. Fique à vontade, vereador. Oi, alô. Bom, boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que acompanham essa sessão pessoalmente aqui, pessoal de casa, servidores, enfim, a todos que prestigiam essa sessão. Eu também sou favorável ao requerimento da vereadora. Eu acredito que há uma necessidade, sim, de ampliar aí as casas populares para toda a população do Corbélia. O que tem uma preocupação aqui que me surgiu agora. E se a vereadora está recebendo pessoas em busca dessas informações, a vereadora que mora lá tem conhecimento e sabe da necessidade. Mas o que me preocupa agora, que eu lembrei, me corrijam, senhores, se eu estou errado, quando foi discutido aí o plano do diretor do município de Corbélia, segundo o plano diretor, o distrito da Penha não necessitaria de ampliação do perímetro urbano. Ou seja,
não necessitaria de ampliação de residências. Então, alguma coisa errada existe, né? Teríamos que rever esse plano. Os responsáveis aí por essa, como que eu vou falar, esse intercâmbio, esse que faz o meio-campo, né, entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Nós não temos participado disso, não temos discutido em loco aqui esse assunto, somente nas audiências públicas, né? Mas me preocupa isso. Alguma coisa errada tem. Ou não falta casas, ou o plano do diretor está errado, né? Infelizmente, me preocupa porque a gente não pode ficar nessa indefinição. Nessa indefinição, não podemos. Se a população está buscando, é porque precisa. E o plano do diretor, a formulação do plano do diretor diz que não. O único local que não precisa, que não deve ser ampliado, a vereadora estava lá, inclusive, eu vi que a vereadora discutiu o assunto no dia lá, que não deve ser ampliado é Ouro Verde. Então, fica aí o ponto de interrogação. Mas sou totalmente favorável ao seu requerimento. Mais algum vereador para se manifestar? Vereador Nene. Fica à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que estão nessa casa, que nos acompanham pela nossa TV Câmara. Também fico aqui esperando ansiosamente por esse seu requerimento para ver a resposta. Como a senhora falou aqui, que tem que prestar esse esclarecimento à população que pede essas casas. Dizer que fico ansioso esperando essa resposta para que não venha uma resposta politiqueira, uma resposta sem fundamento, porque nós sabemos que hoje a nossa administração tem um déficit de mais de 14 milhões de reais. Para poder adquirir um pedaço de terra para construir essas casas, não sei se há viabilidade para isso, mas fico ansioso para ver essa resposta, para que nós não possamos aqui dar as respostas à população que tanto nos pede. Mais algum vereador que queira se manifestar? Professor Chico. Fica à vontade aí, professor. Obrigado aí, senhor presidente. A nossa vereadora, né, a todos os vereadores aqui presentes, boa noite, as pessoas que estão nos assistindo aqui e nos assistindo aí pela internet, muito boa noite também. Parabéns, vereadora, como eu já parabenizei outros também que fizeram esse tipo de requerimento. Eu acho que a moradia, a casa própria, é uma questão de necessidade, de prioridade de muitas pessoas. Agora, aqui eu percebo que a senhora solicita aqui uma questão daquilo que uma das funções nossas, né, dar respostas à população, não é? Como é que está, em que momento desse processo nós estamos, né? Vão fazer a aquisição do terreno, quando? Porque nós temos um problema que o vereador Nene acabou de levantar agora, que não é de estranhamento de ninguém, né? Esse endividamento aí que, de repente, nós estamos conhecendo esse ano. Viabilidade, a gente sabe que tem, a necessidade existe, o déficit habitacional é grande, pessoas com uma renda que atinge essa característica que esse sistema habitacional vai propor. A gente sabe que existem, tanto em Corbélia como na Penha e no Ouro Verde. A gente sabe que nós precisamos de imediatamente uma resposta para que as pessoas comecem a sonhar, continuem sonhando ou parem de sonhar. Porque o que não pode é que nós estejamos aí levando as pessoas na conversa para esperar o 2024 e subir em cima do caminhão e falar o seguinte: olha, está aqui. E, mais uma vez, eu repito aqui, porque às vezes a gente é criticado por não ser demagogo, mas usar dinheiro público para fazer propaganda política é chato. Acho que a gente tem que lembrar que esse dinheiro nada mais é devolver
para as pessoas, não é? Então, a gente espera que aconteça o mais rápido possível, que essas pessoas tenham condições mínimas de poder viver numa condição de se planejar o futuro, de pagar, em vez do aluguel, pagar a sua prestação da casa própria. Isso é um sonho de muitas pessoas. E, infelizmente, às vezes, vivem o presente e o futuro numa certa limitação, porque não tem a casa própria. Então, mais uma vez, eu parabenizo a senhora e espero que tenhamos uma resposta o mais rápido possível. Mais algum vereador que queira se manifestar? Maicon Ruela. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, os demais presentes na Casa de Lei. É uma indicação de super importância para a população, tanto Ouro Verde, Penha, Corbélia, que esse projeto se realizasse, né? Mas eu fiz um curso em Foz, junto com ele, né? Foi feito em Foz do Iguaçu. Infelizmente, a gente estudou sobre esse projeto aí, e lá a gente descobriu que, desde 2015, né? Desde 2015, a prefeitura não está alimentando o sistema para trazer recursos das casas populares. Então, acho que as pessoas que trabalham nesse projeto dentro do órgão executivo, eu acho que tinha que vir dentro dessa Casa de Lei, junto com os vereadores, para estar mostrando a realidade para a população. Porque quem não tem uma casa e está esperando é triste, né? Ficar se lamentando na mentira. Então, a gente tem que colocar em prática isso. É um projeto de grande importância que a vereadora e o vereador Paulinho está trazendo para essa população, porque a gente sabe que hoje, com o salário mínimo, você não consegue pagar um aluguel muito caro, né? Mas a realidade é que o nosso município não está alimentando o sistema. Então, o responsável desse projeto que venha nessa Casa de Lei e esclarece, como o vereador Francisco Rossoni Neto falou, né, que ninguém é obrigado a ficar na espera de uma propaganda mentirosa, né? Então, vamos colocar em prática isso e que Deus abençoe esse projeto do vereador Paulinho e da vereadora Marili, que isso seja realizado com sucesso, porque casas de grande importância para essas pessoas que estão aguardando esse projeto. E a gente crê que vai dar certo, né? Mas que eles se organizam, na verdade, para o povo também. Obrigado, vereador Maicon. Mais algum vereador que queira se manifestar, se pronunciar? Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, devolvo a palavra, então, à vereadora Marili, autora do requerimento 9 de 2023, para a réplica. Fica à vontade, vereadora. Obrigada, vereador. Eu agradeço aí aos nobres vereadores pela participação. Eu acho que essa é o nosso papel aqui nessa casa, é isso mesmo, é a gente que, quando mais pessoas falam, a gente tem mais clareza do assunto. E quando o vereador Paulo estava falando, eu me lembrei o seguinte, a minha insistência também, até foi um lapso não ter colocado aqui na justificativa, porque passou por esta casa, os senhores podem me corrigir se eu estiver errada, um financiamento, e o qual dizia que o financiamento seria também para aquisição de terreno para casas populares. Então, assim, foi mais um alimento no sonho de quem está esperando a casa. A resposta, eu já estive aí conversando com várias pessoas que são ligadas ao tema, não conversei com o prefeito ainda, estou aguardando, mas, assim, e fiquei muito triste ao ouvir, assim, esse cara do Ouro Verde, acho que tem um pote de ouro lá e estão cobrando muito caro. Não, o valor que os proprietários, não vou aqui dizer os nomes, mas quem quiser pode entrar lá no sistema, ver na prefeitura que eles trouxeram matrícula, trouxeram a documentação. O valor está dentro da proposta do Executivo. Lá dizia que o valor teria que ser até X valor, e eles não ultrapassaram aquele valor. É o terreno deles, terreno tem valor, e está muito longe do valor dos terrenos aqui de Corbélia. E Ouro Verde e Penha é Corbélia também. Então, assim, o valor não está fora, não. É só a gente pensar assim, por quanto você venderia 1 metro do terreno da casa que você mora? Por qualquer preço? Preço de banana? Não, né? Então, tem valor? Sim, mas está dentro daquilo que foi
apresentado pelo Executivo. Quando o vereador Maico disse aí, eu não sei disso daí, eu só posso afirmar o que eu sei. Foram feitos levantamentos com a Coapar. Alguém estava junto, não sei se era o Marcos, quando o pessoal da Coapar veio, foi feito o cadastro, e esse cadastro foi todo colocado lá no sistema, lá na Coapar. Então, essa demanda aí, pelo menos de Ouro Verde e Penha, foi colocada no sistema, porque até então não tinha nada, a não sei de quantos anos que não tinha nada no sistema. Por exemplo, não tinha ninguém lá querendo casa. Foi feito um cadastro, foi feito aqui para Corbélia também, né, vereador Paulinho? Mas vou verificar. Então, alguém tirou, porque foi colocado, eu participei, eu vi lá no computador de outra pessoa quantos tinham sido cadastrados, inclusive eu acompanhei quando começou. Quantos cadastraram hoje? Hoje foi tanto, nossa, é pouco. Quanto cadastraram hoje? E o número foi grande. Se tem intenção política ou não, se tem viabilidade, eu não sei. Eu só sei que a gente aprovou aqui um financiamento e que estava escrito lá no documento que era também para aquisição de terreno para a construção de casas populares. Quanto ao Distrito da Penha, também fui informada extraoficial nas minhas perguntas por aí, que na Penha até tem um terreno, mas é preciso fazer uma troca, uma permuta, alguma coisa assim, por causa da localização. Também não sei se é verídico. Respostas, para mim, eu até fui atrás e consegui, mas eu quero resposta no papel para que eu possa mostrar para a população e também possa comparar com uma resposta de requerimento que eu já tenho. Desculpa, presidente, por me adiantar um pouquinho no tempo, e agradeço aos vereadores. Muito obrigada. O vereador Maico pediu uma palavra. Fique à vontade, vereador. Então, vereadora, esse sistema que eu falei aqui, você vai encontrar ele no Ministério das Cidades, Secretarias Nacionais de Habitação. Quem passou para nós esse sistema foi a palestrante Fernanda Reis, no curso que eu participei. E esse sistema ele está desde 2015 sem alimentar. Então, daí, se você quiser, eu passo as informações para você, porque ele vai ajudar também a população e vai ajudar você, que é a autora do projeto. Porque se todos nós se unir aqui, com todas essas informações, a gente vai conseguir. Se a gente não se unir, infelizmente, vai ficar no papel, né? E são informações todas de boa qualidade. Ok. Obrigado, vereador Maico. Passa a palavra, então, para o vereador Paulo do Raio-X. Só para deixar claro essa questão aí, eu também soube da mesma informação que o vereador Maicon comentou aqui, só que nós temos dois sistemas. Tem o sistema da Coapar, que é do Estado do Paraná, e tem o sistema federal, que era o projeto Minha Casa Minha Vida, depois agora acho que é o verde e amarelo, voltou Minha Casa Minha Vida. Então, são dois sistemas diferentes. O da Coapar certamente está sendo alimentado, que foi na verdade, não era nem o sistema alimentado, não tinha cadastro, o cadastro era informal. Então, o cadastro formal foi refeito, foi feito um trabalho aí bem intenso, parabenizar, inclusive, quem fez esse trabalho. Mas a questão dessa informação que o vereador Maicon trouxe é do cadastro do sistema federal. Essa é a informação que a gente teve, e é importante que se levante essa questão mesmo, porque, de repente, está deixando de se vir algum recurso federal aí por conta de falta de alimentação de sistemas, Só para esclarecer isso. Obrigado por me dar uma réplica aí, presidente. Obrigado, vereador Paulo. Ok, senhores vereadores. Coloco a matéria em votação, o requerimento 9 de 2023, da vereadora Marili. Os que concordarem, permaneçam sentados, e os que discordarem, por favor, que se levantem. Aprovado por todos os presentes. Vereadora, pode continuar, fazendo favor.
Requerimento 15/2023, de autoria do vereador Paulo José Borges Cardoso. O vereador que subscreve no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis, respeitosamente, requer, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que o chefe do Poder Executivo determine aos setores competentes para que sejam fornecidas as informações ora solicitadas, referentes ao atendimento no PAN 24 horas, se existe algum convênio com os municípios de Braganey e Iguatu para os pacientes serem atendidos no PAN de Corbélia. O vereador justifica que obteve informações que pacientes que residem em outros municípios, como Braganey e Iguatu, estão sendo atendidos no PAN 24 horas. No caso de não haver convênio com tais municípios, isso causa prejuízo à população de Corbélia, devido à alta demanda nos atendimentos. Portanto, por questão de legalidade, se faz necessário um convênio com tais municípios para o rateio dos custos com tal serviço. E assim, será possível aumentar o número de servidores para um melhor atendimento. No caso de não haver nenhum convênio, se faz necessário uma maior fiscalização nos cadastros e atendimentos realizados. O presente requerimento tem por objetivo esclarecer as dúvidas e sanar possíveis problemas. Vereador Paulo José Borges Cardoso. Obrigado, vereadora. Coloca a matéria em discussão, dando início, prioridade ao vereador Paulo, o autor do requerimento. Fica à vontade, vereador. Bom, senhores, eu acho que já ficou bem clara aqui a intenção desse requerimento. A gente tem visto constantemente a reclamação das pessoas com relação à superlotação no PAN. A demora de atendimento, enfim, é constante isso. As pessoas não reclamam do atendimento, não falam que não foram bem atendidos pelo médico, pela enfermeira. Eles reclamam muito da demora, da espera. E a gente tem informação que tem muitas pessoas de outros municípios sendo atendidos aqui no PAN de Corbélia. É o atendimento primário, é o atendimento básico, é o atendimento e responsabilidade do município. E eu até levantei hoje, peguei informações, porque eu gosto de trazer aqui informações coerentes. Nós temos aí, segundo o último censo, 17.384 habitantes em Corbélia. Aí eu solicitei que a Ana, nossa assessora, buscasse informações na Secretaria de Saúde com relação ao número de cadastros que nós temos de pessoas vinculadas ao SUS. Nós temos 18.155 pessoas cadastradas. Quer dizer, nós temos aí quase 1.000 pessoas a mais do que o censo nos mostra. Eu acredito que o censo esteja certo. Significa o quê? Que nós temos pessoas que não são residentes em Corbélia, cadastradas aí no município e sendo atendidos pelo SUS. Ótimo, tudo bem. Se as pessoas estão vindo de fora, significa que aqui o atendimento é melhor que lá no município deles. Já é um bom sinal. Porém, não é justo, porque quem banca esse atendimento é o município de Corbélia. E eu não estou dizendo que não deve atender. Eu acho que, se está havendo essa demanda, o correto seria buscar esses municípios e fazer convênios para que esses municípios ajudem a bancar esse atendimento, de repente colocando mais um médico, mais enfermeiros, mais pessoas, para que não haja essa demora, para que não fique esse tumulto no atendimento. Pelo menos as pessoas de Corbélia, que são as que deveriam ter prioridade no atendimento, não ficarão no prejuízo daí. Porque, se for assim, se vem pessoas de fora, de outros municípios, para serem atendidos aqui, e chegam por ordem de chegada, enfim, muitas vezes as pessoas de Corbélia ficam aguardando enquanto pessoas de outro município acabam sendo atendidas, causando essa demora no atendimento, essa superlotação no PAN. Deixar claro aqui, o SUS é universal, é para todos,
Mas aqui nós estamos tratando do atendimento básico de saúde, um atendimento que o município paga. E deixar claro também, não sou contra essas pessoas que buscam atendimento. A gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem condições de buscar um atendimento particular, principalmente no período que a gente vive de crise, questão complicada para essas pessoas. Mas os municípios têm a obrigação de prestar esse atendimento para os seus munícipes. Se eles não conseguem prestar esse atendimento, que comprem, então, o atendimento de Corbélia, pagando um valor para que o município de Corbélia possa repassar esse valor em atendimento, melhorando o atendimento aí da nossa população. Então, o que eu estou pedindo aqui é uma informação, espero que venha essa informação o mais breve possível, e que se verifique isso, porque, como eu falei, nós temos quase 1.000 pessoas a mais cadastradas, comparando com o que o censo nos mostra da nossa população. O que eu quero aqui é um atendimento humanizado, um atendimento de qualidade para a nossa população, que é o mais importante. Obrigado, senhores. Mais algum vereador que queira se manifestar no requerimento 15, do autor Paulo do Rechis? Não havendo nenhum vereador mais que queira se manifestar, coloco a matéria em votação. Os que concordarem, permaneçam sentados, e os que discordarem, que se levantem. Aprovado por todos os presentes. Prossiga, vereadora, por favor. Excelentíssimo senhor Emanuel Andrigo Uffi, presidente da Câmara. Requerimento número 11, de autoria dos vereadores Francisco Rossoni, Maicon André, Ney Adair e Volmir Reis. Requerem que a Câmara Municipal organize uma sessão solene para entrega do título de cidadão honorário in memoriam para a família do capitão da Polícia Militar do Estado do Paraná, senhor Stanislau Eduardo Czerwonka. Me desculpe se a pronúncia aí não saiu correta. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis, respeitosamente, requerem nos artigos 181 do regimento interno que o presidente da Câmara Municipal organize uma sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário in memoriam para a família do capitão da Polícia Militar do Estado do Paraná, senhor Stanislau Eduardo Czerwonka. Os vereadores justificam que o presente requerimento tem por objetivo entregar para a família o título de cidadão honorário in memoriam ao capitão da Polícia Militar do Estado do Paraná, senhor Stanislau Eduardo, votado e registrado na ata em anexo do dia 9 de julho do ano de 1977, onde diz que o senhor Stanislau era um cidadão muito conhecido pelos edis e a comunidade da época, pelo seu vasto campo de amizade e pelo cumprimento fiel de sua função de delegado de polícia no município de Corbélia. A família está solicitando o título e querem prestar suas singelas homenagens e também querem que seja realizada uma sessão solene para a entrega do título. A sessão tem como objetivo homenagear pessoas que, de alguma forma, fizeram a diferença na cidade de Corbélia e por diversos trabalhos prestados para a cidade. Justificativa. Stanislau Eduardo Czerwonka é o segundo filho de uma família de imigrantes poloneses chegados ao Brasil em 1928. Nascido a 1º de maio de 1930 em Curitiba, onde sua família se radicou. Casado com Luísa Paredes Czerwonka, teve 4 filhos, Eduardo Augusto, Marco Aurélio, Maria Luísa e Carlos Magno. Ingressou na Polícia Militar do Paraná sob o número 35.011. Aos 14 dias de janeiro de 1960, frequentando a Academia Policial Militar de Guatupê por 3 anos, Boletim Geral número 9, folha 181. Tendo concluído o curso em 8 de dezembro de 1962, oportunidade em que foi declarado aspirante a oficial. Iniciou sua experiência prestando em 1963 serviços no 2º Batalhão da Polícia Militar, sendo também designado como instrutor de educação física.
Também trabalhou no município de São João. Foi promovido ao primeiro posto segundo-tenente em 7 de julho de 1963. E, em outubro do mesmo ano, passou a exercer o cargo de subdelegado de polícia no distrito de Nova Aurora, pertencente ao município de Cascavel. Em novembro de 1964, após ter concluído o curso e concurso para oficiais delegados de polícia com aproveitamento, foi designado para exercer o cargo de delegado de polícia de Corbélia. Já em 1968, foi promovido ao posto de primeiro-tenente. Em março de 1976, se licenciou por 45 dias por conta de tratamento de saúde e, na sequência, em 1977, foi exonerado do cargo de delegado de polícia de Corbélia, seguindo para Curitiba para continuar o tratamento de saúde. Em dezembro de 1976, foi promovido ao posto de capitão, sendo excluído da corporação em 1978 por conta de seu falecimento. Legislação Municipal Corbélia. A Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Corbélia, comarca de Cascavel, Estado do Paraná, ao capitão de polícia militar no Estado do Paraná, ao senhor Stanislau Eduardo Xervonka. Artigo 2º. Fica dispensado justificativa para a presente resolução pelo motivo de pessoa a receber o título, ser por demais conhecido pelos edis e comunidade, pelo seu vasto campo de amizade, pelo cumprimento fiel de sua função de delegado de polícia de nosso município. Artigo 3º. Para a confecção do título de cidadão honorário, serão usados os recursos da dotação orçamentária da Câmara Municipal de Corbélia no setor de material de consumo. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Corbélia, em 2 de setembro de 1977. Laudemir Turra, Prefeito Municipal. Esse texto também foi publicado no Diário Oficial. Resolução número 01 de 77, de autoria do vereador Renato Ubirajara Saporsky. Resolve conceder o título de cidadão honorário do município de Corbélia ao capitão da Polícia Militar do Estado do Paraná, senhor Stanislau Eduardo Xervonka. Após primeiras discussões e votações do projeto de lei e resolução em epígrafe, foram aprovados por unanimidade de votos, passando para as segundas discussão e votações. Mas é a sequência? Mas não está emendando aqui. Então, espera lá. Passando para as segundas discussões e votações. Automóvel e contrair empréstimos e dar outras providências. Resolução número 17, acho que aqui era só o final de algum outro documento, que isso aqui é uma cópia de um livro manuscrito. Resolução número 1 de 77, de autoria do vereador senhor Renato Ubirajara Saporsky. Resolve conceder o título de cidadão honorário do município de Corbélia ao capitão de polícia militar do Estado do Paraná, senhor Stanislau Eduardo Xervonka. Após segundas discussões e votações do projeto de lei e resolução em epígrafe, foram aprovados por unanimidade de votos, passando para terceiras discussões e votações na próxima reunião. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente agradeceu aos edis e assistentes e declarou encerrada a sessão, convocando nova reunião extraordinária para o dia 10 de julho de 1977, às 20 horas, em caráter de urgência. E para constar, eu, Félix Casaroli, lavrei a presente ata que, se for aprovada, será assinada pelo senhor presidente e por mim, primeiro secretário. Vereadores,
Francisco Rossoni Neto, Maicon André Ruela, Neia Dair Pálveres, Vomir Grunfeld Reis. Obrigado, senhora vereadora. Coloca a matéria em discussão, como já foi dito, o requerimento 11 de 2023, tendo como autor Maicon André, Ney Pálveres, Valmir Reis, professor Chico. Já passo a palavra ao vereador Nene. Fique à vontade, vereador. Senhor presidente, eu acho que a justificativa está bem esclarecedora ali, no requerimento, mas só frisar na questão que é um pedido dos familiares, que vem até nós, vereadores, pedir que seja feito a entrega desse título que foi concedido a essa pessoa em 1977, e não foi entregue até hoje aos familiares, então, né? Então, essas famílias vêm pedir ao vereador André, ao Volmir, ao Ney Paulo, ao professor Chico, que pudesse aqui fazer esse requerimento, pedindo a essa casa que organizasse uma sessão solene para a entrega desse título a essa pessoa. Obrigado, senhor presidente. Tendo mais algum vereador que queira se manifestar? Vereador Maicon. Fique à vontade, vereador. Juntamente aos vereadores, o Francisco, né, o professor Chico, o Nene, o Ney e eu, vai ser uma honra receber essa família e entregar de mérito o que muitos anos foi tirado, né? Então, agora vai ser reconhecido e a gente vai fazer o que tem que ser feito com os 11 vereadores, o presidente e os demais que comparecer no dia. Ok, senhor vereador Maicon, obrigado. Não havendo ninguém para se manifestar, coloca a matéria em votação. Os que concordarem, permaneçam sentados, e os que discordarem, que se levante. Aprovado por todos. Concluídas as matérias da ordem do dia, os vereadores que pretendem fazer as suas manifestações pessoais, já podem se inscreverem para fazer o uso da tribuna. O vereador Nene pediu autorização para ser retirado um pouco mais cedo devido a assuntos pessoais. Fica à vontade, vereador. Chama para a tribuna, então, a vereadora Marili. Fica à vontade, vereadora. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, mais uma vez, boa noite. Iniciando a minha fala, gostaria de lembrar que ontem, 2 de abril, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Muito se tem avançado nesta causa, mas, com certeza, ainda é pouco. E, falando em avanços, eu me lembro aqui do nosso deputado Márcio Pacheco, que tem lutado e aprovado muitos projetos em favor dessa causa. Dentre eles está o censo quadrienal, a carteirinha do autista, isenção de pedágios, o espaço inclusivo em Cascavel, e logo teremos aí o início da obra do Centro de Educação Especial de Corbélia. Então, mais uma vez, aí, obrigado ao deputado Márcio Pacheco por abraçar essa causa. Ele costuma sempre, quando fala do assunto, dizer: eu me importo, e você, né? Devemos nos importar também. Nesse dia, peçamos que a inclusão seja uma regra e nunca uma exceção, pois o autismo não é um inimigo, o preconceito, sim. Põe o som. Estive em Brasília aí de domingo. Viajei no domingo até quinta-feira na marcha em defesa dos municípios. Momento aí de esclarecimentos, informações importantíssimas aí para os nossos municípios. Mais de 11 mil pessoas participaram. Acredito que essa marcha, ela é um marco para a organização e para os municípios, onde pude participar de salas temáticas, interativas e técnicas.
É uma pena não termos mais participação do nosso município, pois ali era um momento para aprender, para ouvir experiências de outros municípios, para tirarmos as nossas dúvidas. No mínimo, um de cada secretaria ou de área técnica deveria ter participado. Sem falar na Feira de Tecnologia de Projetos Inovadores. Enfim, pode ter certeza que esta viagem valeu a pena. E é claro que entre uma temática e outra, e mais no final da tarde de todos os dias, aproveitei para visitar aí os nossos deputados e senadores, levando importantes demandas, dentre elas o pedido aí ao nosso deputado Diego Garcia, um ônibus adaptado para a terceira idade. Pedido aí também da Secretaria de Desenvolvimento, solicitamos recursos para a construção da sede do CREAS. Também, juntamente com o vereador Marcos, que não esteve presente, mas assinou junto comigo, um pedido aí de uma creche para o distrito de Ouro Verde, ao deputado Sérgio Souza. Na oportunidade, também aproveitei para agradecer pela sua participação efetiva em ajuda aqui ao nosso município. Também asfalto e drenagem para o distrito da Penha, dentre outros. Voltei esperançosa, pois que logo possamos ter boas notícias para garantir esses investimentos. E não mais importante, mas também muito importante, a maior parte do tempo, eu participei em várias temáticas sobre a presença da mulher na política. Salas exclusivas, sobre movimentos, mulheres municipalistas. E é interessante a gente participar junto com outros estados aí do Brasil, onde a gente pode ver que dá a impressão que para cá, para o sul, assim, a gente tem menos a participação de mulheres. Tem estados aí que tem 40 mulheres prefeitas. Então, assim, a gente fica bem contente e pensar de que é um ânimo para a nossa luta, né, de convidar mais mulheres para participar. É difícil? Com certeza, mas eu acho que a gente tem que participar, sim, fazer parceria com os demais aí políticos, né, os homens aí, mas assim, mesmo sendo difícil a luta, vale a pena, porque com certeza, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, nós mulheres assim temos um olhar diferente para tudo, não desprezando e menosprezando ninguém. Quanto ao nosso comentário aí do meu requerimento das casas populares, o vereador Paulinho também fez há poucos dias, né? Eu já estou pela segunda vez fazendo esse requerimento para que a gente possa levar para a população respostas assim corretas, respostas que estejam escritas, que a gente pode mostrar. Essa foi a resposta que eu recebi. Porque, assim, pergunta para um, tem uma resposta, pergunta para o outro, tem uma resposta. E a nossa função, estarmos aqui para sermos aí a ponte, o porta-voz dos nossos munícipes. E eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos os vereadores que participaram aí da conversa e a todos os que não participaram, mas que aprovaram, porque é através da nossa fala, da nossa discussão no bom sentido, que a gente pode elencar mais motivos para que a gente possa estar esclarecendo, até mais pautas, né, para as nossas próximas reuniões. E eu quero aqui fazer um comentário, que há poucos dias, hoje foi para a terceira votação, um PLO do Executivo, ao qual já havia passado aqui em nossas mãos o documento, e a gente leu esse documento, por vários dias para a gente ler o documento, e passou por nós despercebido que lá estava dizendo que o ensino do município é de 1º ao 6º ano. Então, assim, a gente leu junto e, mesmo assim, ainda escapa alguma coisa. Isso quer dizer que a gente precisa se debruçar mais, precisa estar bem atentos, né? Eu lembro, assim, que era aquela reorganização, é o que diz ali no documento, também para diminuir aí os comissionados, né? E agora veio para a gente refazer, para a gente assinar, autorizar essa parte da lei que estava errada, que é do 1º ao 5º ano, estava errada mesmo, e também para que a gente autorizasse mais a abertura aí de mais colocação de mais um diretor aí na Secretaria da Educação. Uma pena que a gente não teve tempo. Tempo a gente tem. A gente só não questionou, a gente não indagou, a gente não perguntou aonde que vai, quem é que seria, realmente o que vai fazer.
mas eu fiquei bem contente com a participação dos senhores aí no meu requerimento. Eu acho que nós estamos caminhando para cada vez mais realizar o nosso trabalho assim, com mais afinco, com mais destreza, e mostrando para o que a gente veio aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana e uma boa noite. Obrigado, vereadora Marili. Convido o vereador Paulo da RX para que faça uso da tribuna. Muito bem. Novamente, boa noite a todos. Quero iniciar aqui falando de uma conquista que a gente teve aí nessa última semana, com relação a um pedido que fizemos ao deputado Batatinha, quando ele esteve aqui em Corbélia, na semana retrasada, salvo engano, na Escola Manso Moro, no Colégio Manso Moro, entregando um recurso. Naquele momento, a gente apresentou um pedido antigo já, inclusive já passou a indicação aqui nessa casa, para aquisição de um desencarcerador para ser utilizado pela Defesa Civil. Eu já tive oportunidade de solicitar isso a outros deputados aí no passado recente, inclusive, e não fomos atendidos. E eu sei da necessidade, eu sei do quanto o pessoal da Defesa Civil, aí, até quero parabenizar todos da Defesa Civil, em nome do cabo Favim, que foi o que trouxe esse pedido. Enfim, levamos até o deputado Batatinha, na semana retrasada, e nessa semana que passou, a gente já teve a resposta positiva aí dele, dizendo que já conseguiu, junto à Defesa Civil do Estado do Paraná, Secretaria, acredito que seja Secretaria de Segurança Pública, não sei, um desencarcerador para Corbélia. Desencarcerador, para quem não sabe, é um equipamento utilizado para cortar, principalmente para cortar os veículos, os carros, quando sofrem acidentes, as pessoas ficam presas, ficam encarceradas dentro dos veículos. E esse é um equipamento que pode salvar muitas vidas, pode salvar a vida de um de nós aqui, de um parente nosso, de um amigo nosso, ou de qualquer outra pessoa que, porventura, esteja passando na BR-369. Depois que fechou os pedágios, até então a gente tinha aqueles veículos da Viapar que fazia o atendimento na rodovia 369. A partir do momento que eles deixaram de atender, quando no trajeto aqui que pertence a Corbélia, é a Defesa Civil de Corbélia que acaba atendendo. E não só na rodovia, mas também nos outros municípios em volta. Inclusive tem uma história aí de um acidente que aconteceu há um certo tempo aí próximo à Cascatinha, de um caminhão, onde foi necessário o desencarcerador, e esse desencarcerador veio de Cascavel. Até chegar aqui demora um certo tempo. Infelizmente, não foi possível salvar aquela vida. Talvez, mesmo com o desencarcerador, não fosse possível, mas talvez fosse. Então, é um equipamento relativamente barato, comparando com a utilidade que tem. Então, eu fico feliz aí de ver que o deputado aí, que a gente apoiou, agradecer aqui o deputado Batatinha por ter ido em busca disso, e tão rápido assim já ter conseguido, pelo menos nos passou a informação positiva aí, dizendo que já conseguiu esse equipamento. Então, isso não é um benefício para o pessoal da Defesa Civil, não é um benefício para um ou para outro, é um benefício para todos. É um equipamento que vai ficar escondido, quanto menos se utilizar, melhor. Mas, quando for necessário, temos que ter esse equipamento. Então, fico muito feliz de ter participado dessa demanda, e volto a falar, em 2 meses aí de mandato, já 2 respostas positivas tivemos aí com o deputado Batatinha, que foi o recurso para o Amâncio Moro. O professor Chico é testemunha do quanto isso vai ser benéfico lá, né, para aqueles alunos, para toda a equipe, enfim. E esse desencarcerador aí, então, que vai vir para a Defesa Civil de Corbélia, e com certeza, como eu falei, tomara que não se utilize, não seja necessário, mas quando necessário, com certeza, vai trazer, talvez, salvar algumas vidas aí, quando menos se espera, né? Equipamento importantíssimo, essencial, e fico feliz por isso. Eu quero aqui falar de um outro assunto meio chato.
Eu estive olhando, na semana passada, se não me engano, aliás, até tirei cópia aqui. No Diário Oficial, eu vi uma dispensa de licitação contratada a Compostec Soluções Agroambientais Limitada. O valor, alguém vai dizer só 17 mil. Mas 17 mil, eu vejo que é muito dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro público é o dinheiro sagrado. É o dinheiro que pertence a todos. É o dinheiro que pode faltar para comprar uma certa cesta básica, pode faltar para comprar um medicamento, pode faltar para pagar um enfermeiro, um médico. E é uma dispensa de licitação para a contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos vegetais que são oriundos de roçada, corte de grama e podas de árvores trituradas do município de Corbélia. Isso, até onde eu sei, é um material orgânico, um material que se decompõe, não é um material que polui o meio ambiente. É um material que provavelmente muitos fazendeiros, muitas pessoas vão falar assim, joga lá no fundo da minha roça, que vai se decompor, depois eu utilizo como adubo. O vereador Ney pode me falar, inclusive, aí, que é agricultor, sabe disso. E, na pior das hipóteses, vai apodrecer lá e não vai fazer mal ao meio ambiente. São folhas, galhos. Eu não vejo porquê de gastar 17 mil reais para uma empresa levar embora isso daqui. Então, me preocupa porque está faltando bom senso, no mínimo. Se realmente é esse tipo de material, e é o tipo de material que está publicado, né? Se não for isso, tem um erro de publicação aqui. Então, não pode acontecer isso. E nós tivemos, há pouco tempo aí, um decreto do Poder Executivo sobre implantando uma contenção de despesas, talvez até por conta desse déficit que tanto se fala aí, mas foi feito um decreto aí para conter despesas, quer dizer, vamos economizar. Mas assim não é economizar. Eu vejo isso como desperdício de dinheiro. Vejo aqui também, nada contra. As flores são bonitas, são cidade das flores, nós temos que comprar flores. Mas tem mais aqui um aviso de dispensa de licitação, 11.200. Se tem que conter despesas, se nós estamos em crise, vamos conter despesas no que é supérfluo. Vamos conter despesas no que não é essencial. A flor é bonita, mas nós passamos sem flores. Nós sobrevivemos sem flores. Nós não vamos sobreviver sem medicamento, sem médicos, sem educação, sem a merenda escolar, sem o material para limpeza. É isso que nós precisamos analisar. Opinião minha, opinião do vereador e do cidadão Paulo do Raio-X. Então, eu não entendo. É para conter despesas aonde? Fica aqui a minha pergunta. Eu gostaria de que nos esclarecesse, ou me esclarecesse, se mais ninguém tem interesse nessa informação, eu gostaria de que me esclarecesse nesses sentidos. Como que é essa contenção de despesas e se realmente isso aqui, que eu vi no Diário Oficial, que estão pagando R$ 17.100 para uma empresa levar resíduos de árvores e folhas e grama embora de Corbélia, daí, se isso está certo, o louco sou eu. Me perdoe. Boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado, senhor vereador Paulo. Convido o vereador Ney Paus para fazer o uso da tribuna. Fique à vontade, vereador. Senhor presidente, vereadores, vereadora, munícipes aqui presentes, servidores desta casa, a todos que nos acompanham através da TV Câmara, meu boa noite a todos. Quero parabenizar o deputado Batatinha, meu amigo de longas datas, conheci Batatinha nos anos 80, e eu e o professor Chico, a gente tinha feito uma indicação pedindo para que o município comprasse esse equipamento, mas não comprou até agora, e graças a Deus apareceu o nosso amigo deputado Batatinha e vai providenciar esse desencarcerador. Tomara a Deus que nunca use, mas se precisar,
está aqui. Quero pegar aqui um gancho na fala do nobre vereador Paulo, da semana passada, onde ele falou do nosso prefeito, doutor Giovanni, que é um prefeito diferenciado, e eu, em certas partes, concordo com ele, ele é diferente mesmo. O vereador citou aqui que ele não anda com o carro oficial, vai para Curitiba com o carro dele, com o petróleo dele, mas eu tive analisando como que ele vai para Curitiba com o carro oficial, se ele fica 2, 3 semanas em casa lá em Curitiba, aí o pessoal dá falta do carro oficial aqui, aí pode dar até pepino para ele. O carro oficial, os vereadores vão fiscalizar, e se ele for para Curitiba, fica 1 semana, fica 2, fica 3, o carro oficial não está aqui, pode dar pepino para ele. E também o Paulo falou de ex-prefeitos, e concordo, teve ex-prefeitos aqui que não pagou água, que não pagou luz, deixou o município sem negativa, muitas barbáries na questão de adequação de estradas, na questão de calçamento. Nós tivemos um prefeito aí na gestão 2005 a 2012, 8 anos como prefeito aí, e trouxe para Corbélia, em 8 anos, 1.200 metros lineares de calçamento. E eu tive a experiência, em 2013, de assumir a Secretaria de Viações e Obras, aonde, quando cheguei lá, me deparei com a sucateação do parque de máquinas, onde também esse prefeito, por 8 anos, não comprou nem uma máquina nova. Em 4 anos do sucessor dele, de 2013 a 2016, apesar dos pesares do acontecido, foram comprados máquinas, retroescavadeira chegou, rolo compactador chegou, patrola, caminhão caçamba. O parque de máquinas foi entregue em 2016 ao município pela ex-prefeita Nelita, que assumiu, numas condições, em vista do que foi pego em 2013, eu diria que teria lá 90% do que precisava ter, tinha lá. E até 2020, a administração atual também conseguiu bastante coisas, conseguiu adequar bastante estradas, graças aos recursos da Itaipu, que agora dificilmente, nesses últimos 2 anos que faltam aí dessa administração, dificilmente a Itaipu vai destinar recursos para os municípios, porque esse recurso que foi destinado pela Itaipu, agora com o novo governo federal, que só pensa no social, esse recurso não vai vir para nós agricultores, não. Pode ter certeza. E também outro detalhe, que esse atual prefeito é diferenciado, a nossa secretária da Saúde organizou, liderou uma facção criminosa por 15 anos na nossa região. 15 anos ela organizou uma facção criminosa. Se alguém não entendeu, eu posso repetir. E hoje é a secretária da Saúde, por incrível que pareça. Hoje falta papel toalha, falta copo nos postos de saúde, mas, agora há pouco tempo, o nosso ilustre prefeito ofereceu um jantar para as autoridades de Corbélia e alguns da região, para agradecer, de certa forma, a secretária da Saúde pelo lançamento de um livro. Infelizmente, tem coisas que a gente não consegue aceitar. Deixa faltar alguma coisa na saúde para extrapolar na outra. Infelizmente, eu não concordo com essa realidade.
Ok, vereador Ney Pambas. Concluídos os trabalhos, declaro a 8ª sessão ordinária e já convido a todos a participarem da próxima sessão, que será na segunda-feira, dia 10/4/2023. Boa noite e ótima semana a todos.